Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Vamos conversar com o Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje tem uma pergunta aqui que você, melhor do que ninguém, sabe nos dizer. Carro barato é o que mais vende? Olha só, é uma incógnita, né? Mas um estudo que está sendo feito agora, saiu uma pesquisa, está mostrando que não, tá, Fernanda? Você veja só, quando a gente pensa logo em carros vendidos pelas montadoras, logo nós pensamos, um carro mais barato, ele vai vender mais, né? Porque está todo mundo muito apertado, mas a realidade está sendo bem diferente, né? Entre as 15 marcas de veículos, apenas 6 tiveram como campeões de venda em 2024, do seu carro mais barato, né? O levantamento foi feito a partir dos números divulgados pela Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, a FenaBrave. E aí a gente começa falando um pouco a marca muito conhecida, que é a Fiat, que nós vamos expor um pouco sobre essa pesquisa aí para os nossos ouvintes. A marca que mais vende carro no Brasil atualmente é a Fiat, né? Que esse sucesso, apesar de um produto extremamente popular, como era no passado, ela chegou, Fernanda, com essa coisa muito do carro popular, como o Uno, o Palio, e agora o jogo virou um pouco, né? Essa montadora acabou se recuperando um pouco com o emplacamento aí e com um carro mais caro, que é o Strada. Esse carro não é um popular, não é um carro assim tão simples, é uma picape, e ele é o mais emplacado no Brasil, sendo que nós temos ainda o Argo e o Mobi, que é bem mais barato, que tem um valor agregado bem menor, mas a picape está sendo mais vendida no Brasil. É claro que é um utilitário, muitas empresas acabam comprando, mas também está acontecendo isso também em outras marcas. Você veja, a própria Fiat, ela tem um carro que custa em torno de 155, 160 mil reais, que é o Toro, a Fiat Toro. Ela é um carro que não é tão barata, mas está vendendo muito, é um campeão de vendas. Esse carro teve muito tempo na sua liderança no mercado, de anos e anos, tanto é que você encontra muito Toro no mercado. Então, a gente está vendo que essa coisa de comprar carro bem barato, o brasileiro está deixando um pouco de lado, escolhendo marcas um pouco melhores. Que curioso, né? Você veja, a Chevrolet, na década de 90, ela só tinha carro de luxo. Ela tinha aqueles carros melhores, era carros, o próprio Opala que tinha o Monza Classic, aqueles carros mais luxuosos da própria GM. E com a abertura do mercado, ela teve que se ajustar para os carros mais populares. E aí ela começou a trazer esse carro que foi muito vendido, ficou anos em primeiro lugar, que foi o Onix. Então ela já se ajustou, mas com um carro com uma tecnologia um pouco melhor. O mesmo aconteceu com a Hyundai, que levou muito tempo aqui no Brasil, só com os carros tops quando eles chegaram, e eles tiveram que se ajustar ao Brasil aqui, tendo carros mais acessíveis. E hoje o campeão de venda deles é o HB20. Não é um carro barato, é um carro, quando você bota opcionais e tudo mais, ele chega aí na casa de 100 mil reais, e não é um carro assim muito barato. Já a Volkswagen, que sempre foi a rainha dos populares, né? Ele teve que subir de patamar. Ele está trazendo para o mercado, ele forjou a mudança, e ele trouxe carros mais sofisticados, e a Volkswagen agora ele tem o Polo, que está sendo um dos mais vendidos há 2 anos, no caso da Volkswagen. Então é um carro com muita tecnologia, é um carro muito bom, tem a fabricação alemã, aquela estrutura alemã, carro que não quebra, né? É um carro muito bom, e esse carro está vendendo muito bem também. Falando agora um pouquinho dos japoneses. E falando do Volkswagen, né? Eu li uma reportagem, eu acho que foi nesse final de semana na BBC, falando que eles estão numa crise sem precedentes. Todas essas montadoras alemãs. É verdade, todos eles estão. Por quê? O jovem não quer mais carro no mundo inteiro. Os jovens, na minha época, Fernanda, eu lembro, aí talvez os ouvintes podem comentar também, a gente fazia 18 anos e a gente ficava louco para tirar carteira. Uhum. Louco para ter um carro. Os pais falavam assim, isso não aconteceu comigo, tá, pessoal? Os pais falavam assim, você passar na faculdade, você vai ganhar um carro. Então era um negócio assim de doido, aquela coisa, né? Todo mundo estudava para ganhar um carro, na faculdade de carro. Isso não aconteceu comigo, meu pai não podia, mas era um sonho dos jovens da época. Hoje ninguém quer mais. Hoje a pessoa pega um aplicativo, o carro dele está na palma da mão.
ele tem preguiça de estacionar. Não sabe estacionar de ré. Então é muito complicado. É claro que Essa é ótima. Não sabe fazer baliza. Não sabe. Estacionar de frente, beleza. Vamos embora lá que de frente dá. Agora essa coisa de fazer baliza, não dá. Então essas coisas a gente vê que no dia a dia, eu não quero não, Ricardo, eu não quero ter carro, eu quero ter, eu pego, vou pra balada, não sei o que, peço outro Uber e tal, tem Uber Black, tem Uber não sei o que, pego o aplicativo, então é mais ou menos isso que acontece, né? Então tá mudando muito. Então as pessoas mais de idade também estão fazendo isso. Elas não estão querendo mais ficar andando aí de carro, dirigindo nem nada. Mas falando um pouquinho dos japoneses, essa marca chegou no Brasil nos anos 90 com posicionamento de carros premiums, né? E levou bastante tempo para ela poder se ajustar no mercado com carros mais populares, que são chamados dos hatches e os sedãs compactos, mas fizeram a mudança. A própria Honda falou um pouquinho sobre ela. A Honda, apesar de ter a linha City, que é mais barata, ela vende mais o HR-V, que é um excelente carro. É um carro que não quebra. Honda é um carro que não quebra. Outro carro que não quebra, difícil de quebrar também, é a própria Toyota. Não quebra também. A Nissan também não ficou fora dessa, tá? O campeão de vendas é o Kicks, mas o mais barato é o Versa. Você veja, a tendência aí não está no mais barato, né? Está no carro que o brasileiro quer, com um pouco mais de conforto, um carro um pouco melhor. Falando de outras marcas, falando de marcas recentes, como a própria BYD, apesar de uma marca nova no mercado, ela tem uma ampla linha disponível, tá? E os modelos mais baratos é a linha Dolphin. O mais vendido é o SUV médio Song Plus, que é mais caro. Então ela entrou no mercado, colocou o Dolphin, que é uma linha mais de entrada, uma linha mais em conta, mas o brasileiro está comprando o Song Plus, é um SUV médio, caiu na graça do brasileiro. A GWM também não é diferente. O mais barato é o Hora e o mais vendido é o Raval 6, que tem um preço agregado um pouco melhor, um carro com mais tecnologia, um carro mais altinho, caiu no gosto do brasileiro, ele tem um design muito bonito, as cores dele estão muito bonitas, os emblemas estão acompanhando uma cor assim, às vezes o carro é azul, o emblema é preto, não tem aquela coisa muito cromada, está indo para outra linha, está muito bonito esse carro e está caindo no gosto, tanto é que está vendendo bastante. A Ford não ficou de fora, ela tem a Ranger, né, que é mais cara, é das caminhonetes bem cobiçadas, é bem vendida também, mas tem o carro Território, que é um carro mais barato, mas a Ranger claro que são outras categorias diferentes, uma caminhonete, outra é um SUV, mas a Ranger tem vendido muito mais, mesmo sendo mais cara. E aí, Fernanda, para a gente socializar com os nossos ouvintes, eu faço aqui um questionamento até mesmo para você. Olha só o que eu estou percebendo com essa matéria. Eu estou percebendo que o brasileiro está sabendo o que quer. Ele está mandando um sinal para as montadoras que ele não quer carro de brinquedo, sabe? Aquele carro que vem com paralama de plástico. Tudo bem que os vários paralamas vários para-choques são de plástico, mas tem carros com paralama de plástico, né? Acaba muito que plástico. É para baratear, né, Ricardo? Para baratear. Carro com pouca segurança em uma colisão, carro que ele está querendo um carro que possa dar mais conforto para ele, condutor, e para sua própria família. São carros que muitas vezes você anda com 1 ano, 2 anos de uso, está batendo tudo. Ele não quer mais esse tipo de carro. Tá? Ele quer um carro que ele possa andar um determinado período e continuar podendo chamar de seu, mas um carro. Realmente não um carro que o vidro bate, o painel bate, você sente, parece que você está numa carroça. Então ele está mandando um recado: eu não quero mais esse tipo de carro, esse carro básico. Eu estou pagando um pouco mais caro, mas estou preferindo um carro um pouco melhor, né? Ele está optando por carros populares com mais acessórios, né? E aí, a pergunta que eu deixo para os nossos ouvintes, Fernando, tendo condições, você prefere o quê? Um básico ou um carro com mais opcionais e com maior segurança? Eu acho que com mais segurança é a proposta, né? É a proposta, porque realmente são carros que você tem observado nessa matéria, nessa pesquisa, que os carros, as escolhas têm sido por carros melhores e não por carros mais baratos. Os mais baratos estão ficando, então a indústria brasileira vai ter que se movimentar. É claro que ela demora um pouquinho, mas com essas pesquisas de mercado, ela vai se ajustando. E a mudança vai acontecer, com certeza. Vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes? Vamos lá.
Patrícia, vamos lá? Esse é o Marcos, não é isso? Isso, o Marcos Vinícius conosco perguntando, será que é uma estratégia das montadoras para vender os veículos com valor agregado maior, deixando depois esses veículos para o mercado de usados? Não, olha só, nós estamos falando de montadora. Quando a gente fala de concessionária, ele oferece tanto os bons, os carros um pouco mais caros, mas os carros mais em conta. A gente tem observado aqui que a Fiat, por exemplo, tem o Palio, tinha o Uno, essa coisa toda, mas as pessoas estão preferindo carros um pouco melhores. A Estrada é um ponto de diferença nisso, mas ele tem o Toro, que vai acima de 150 mil reais, 160 mil reais. Então são escolhas, como também outras marcas, como a própria Honda. Ela tem a linha City, que é um excelente carro, mas as pessoas procuram a HR-V, mesmo sendo mais barato o City. Então, eu acho que essas escolhas, o brasileiro está fazendo conta, está fazendo test drive e está observando o seguinte, custo-benefício. Esse carro eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu vou tê-lo mais tempo na minha mão, dirigindo, andando com ele, vai me dar menos dor de cabeça. Ele está optando por isso. É o caso também da própria Nissan, que as pessoas estão escolhendo o Kicks em vez do Versa, mesmo sendo o Kicks mais caro. Tem uma pergunta de um Nissan aí. Tem. Quem está com a gente é o David, Ricardo. Ele diz que a Nissan também está com sérios problemas financeiros, né? Ainda mais agora que a negociação de fusão com a Honda foi por água abaixo, acabou, e aí? Tem várias empresas querendo fazer algumas fusões, como a própria Fiat fez, que é o Grupo Stellantis, com a própria Peugeot. Eles estão fazendo coisas bem interessantes, colocando o motor no outro carro, economia de escala. Algumas coisas não estão dando muito certo, mas eles estão tentando. É claro que o mercado tá bem complicado, porque nós temos o imposto muito alto aqui no Brasil. Um carro desse no Brasil, fora do Brasil, ele é bem mais barato. E nós acabamos pagando muito nesses carros, né? Ele se torna muito caro. Então, o brasileiro está prestando atenção, não está tendo dinheiro, então vai ficar cada vez mais difícil. Eu acredito que daqui a pouco eles estão vendendo carro aí sem juros, em 20 meses, 24 meses, aí sem juros, porque a coisa está bem apertada. É isso. Bom, e os carros plastificados, o Edson, né, falando? Pois é, o Edson está fazendo uma observação interessante, porque o outro ponto sobre os carros que são plastificados, ele coloca dessa forma, que acabam barateando a fabricação, mas isso não é refletido no preço final do veículo para o consumidor. Boa, Edson, é verdade. Deveria, né? Esses carros que já vêm com muito plástico, muitos acessórios, um carro muito simples, você entra dentro dele, o banco parece que você está sentando em cima até de uma mola. São carros assim que falta elementos para chamar de carro mesmo. A gente está observando que tem carros muito melhores. Poxa vida, esse carro deveria ser muito mais em conta. Eu estou falando aí de carro de 40 mil reais. Esses carros não poderiam custar mais do que hoje, Fernanda e Patrícia, mais do que 35, 40 mil reais. São carros aí simples que chegam a 65, 70 mil reais. Não vale, realmente não vale. Tá? O carro no Brasil está muito caro. Deixa aqui meu... Seu protesto, né? Meu protesto aí, está muito caro. Nós poderíamos, é claro que as vias já não estão suportando. Tem uma matéria aí da própria Gazeta falando das vias aqui de Vitória, dá 2 horas da tarde, você não anda na Praia do Canto, dá 4 horas, você não anda mais ali perto da ponte. Tá terrível. E olha só, a gasolina tá a 6,30, 6,40. Eu fui colocar a gasolina um dia desses, num posto diferente, aí eu cheguei, quanto tá a gasolina? Ele falou, 6,49. E tem isso, pagar com cartão é de uma coisa, pagar dinheiro é outra, tá muito caro. E mesmo assim tá todo mundo rodando com carros, nossas vias assim estão super lotadas. Muito carro. Vou terminando aqui com os ouvintes, o Marcos Vinícius deixando como sugestão a gente falar sobre tabela FIP, tá? Nos próximos quadros. O Jefferson, ele diz aqui, ele lembra de que um zero hoje, para você adquirir, você pode separar no mínimo 100 mil. O primeiro carro dele foi um Monza 84 a álcool, isso foi em 98, ele lembra até de quanto ele pagava pelo litro do álcool, 17 centavos. Minha nossa, Jefferson, quanto tempo atrás? O Giovanni diz que o filho dele também não quer uma CNH e está perguntando aqui, de curioso, o Toro aceita reboque? Você sabe disso? Aceita reboque, é um carro recomendado, inclusive, para puxar trailer. Tem vários amigos meus que tem Toro que puxa trailer com esse carro. Ótimo. É isso, Ricardo. E a gente aguarda a sugestão aqui do Marcos, então, para os próximos quadros. O que é essa tabela FIP que todo mundo fala, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo quadro.
Agradecer o Marcos Vinícius, Davis, Edson, Jefferson e Giovanni. Obrigado, até semana que vem e um forte abraço.